A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa data 30/9/2025, terça-feira, mês de setembro, 1h01 da madrugada. Ezequiel capítulo 27 e 28, resumo do capítulo, a predição de Ezequiel sobre a total destruição de Tiro, a destruição de Tito, 26:1-21, é seguida de uma mensagem sobre a cidade condenada. Primeiramente apresenta um canto fúnebre, retratando o grande centro comercial como se for uma embarcação mercantil. O profeta descreve sua construção, 27:11. Relaciona seus parceiros comerciais, VV 12:24. Esta passagem apresenta o retrato geográfico mais claro de toda a antiguidade sobre as rotas marítimas e o comércio mercantil da época. O profeta completa sua metáfora com uma descrição vivida do naufrágio da rica embarcação de Tiro. VV 25:36. A seguir, Ezequiel relata a palavra de Jeová sobre o príncipe de Tiro. 28:1-10. Isso mesmo, Tiro, isso mesmo, destruição de Tiro, isso mesmo, não é Tito, não é Tiro. E aqui também Tiro, príncipe, né, isso mesmo, lá. E o naufrágio da rica embarcação de Tiro, VV 25:36. A seguir, Ezequiel, vivida do naufrágio da rica embarcação de Tiro, VV 25:36. A seguir, Ezequiel relata a palavra de Jeová sobre o príncipe de Tiro, 28:1-10, seguido de um cântico fúnebre de celebração do destino do rei de Tiro. VV 11:19. Muitos interpretam a mudança de príncipe para rei como uma alteração do foco profético de um governo no sentido literal para um ser que ele tipifica como sendo Satanás. Esta interpretação, muito embora incerta, é popular entre alguns comentaristas. As ações de Jeová relacionadas a Tiro são concluídas com uma mensagem endereçada diretamente contra Sidom, VV 20:24, e uma promessa típica de que Israel será restaurada na terra que dei. VV 25:26. Versículo-chave 27:27. A prosperidade não é tudo. Aplicação pessoal: sucesso que procede de arrogância seguido pela queda. Exatamente. Isso aí está falando a pura verdade, a pura realidade. O sucesso que precede a arrogância é seguido pela queda. Onde que não tem Jeová, onde que não tem Jesus Cristo, onde que não tem Espírito Santo, onde que não dizime a oferta, onde que não obedece essa lei. Tudo isso é uma arrogância e nunca vai ter sucesso. Vai ter é queda. Continuando, destaque. O cântico da embarcação 27:1-36, a extensa metáfora desta descrição poética de Tiro e sua destruição é uma das mais poderosas encontradas nas literaturas antigas. Literaturas antiga e moderna. O cântico fúnebre resume a preocupação deste mundo com a riqueza, a prosperidade material e o orgulho por ela provocado. O súbito afundamento do navio não somente retrata a morte de Tiro, mas a vulnerabilidade de todos os bens materiais com a sua destruição. Os dois últimos versículos demonstram a angústia pessoal dos que depositaram suas esperanças nesses bens, ao vê-lo de um momento para o outro serem perdidos de forma irrecuperável. Exatamente. Quem deposita suas esperanças nesses bens, onde que não tem Jeová, onde que não tem Jesus Cristo, onde que não tem Espírito Santo, onde que não dizem minha oferta, que só adora os bens, mas não adora os dízimos oferta, não vai continuar perdido, vai serem perdidos de forma irrecuperável. Tá vendo o que vai acontecer? A verdadeira sabedoria, 28:10. O rei de Tiro, pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentou a sua riqueza, mas o sucesso produziu arrogância em tal medida que fez por merecer o julgamento divino. A verdadeira sabedoria identifica em Jeová a fonte de toda a bênção. Exatamente.
Por isso que muitos de vocês do outro lado não entendem a minha linguagem. Porque vocês não têm sabedoria. Não têm sabedoria. Para eu ser mais claro, igual já falei em milhares de vídeos, e continuo falando, vocês não têm sabedoria. Vocês não têm conhecimento. Sabe por que vocês não têm conhecimento? Porque ainda a arrogância está com vocês. Porque vocês olham só a riqueza, mas não olham a verdadeira sabedoria, que é Jeová, a fonte de toda bênção. E quando vocês do outro lado não entenderem o que é isso aqui, ó, Jeová e fonte e bênção, enquanto vocês não entenderem essas três palavras aqui, Jeová, fonte e bênção, as suas vidas ficarão as mesmas. Quando eu falo mesma, é inferno e lago de fogo. E perderá tudo. Continuando. Os valores relacionados ao Senhor Jeová estão acima dos ganhos materiais. É exatamente. Aqui eu não olho os bens materiais. Eu olho a espiritualidade. Eu olho o que eu amo fazer. Que é amar a minha igreja, amar a palavra da lei, amar os dízimos e oferta, amar as almas que me pedem ajuda e amar somente meus inscritos e amar somente os cultos todos os dias. Essa é a minha missão. Essa é a minha missão. Entendeu? Agora está escrito aqui, ó. Os valores relacionados ao Senhor Jeová está acima dos ganhos materiais. Tá vendo? O rei de Tiro é uma reverência a Satanás. 28, 11, 19. Parece bastante natural tomar esse poema como uma repetição pela ênfase de Ezequiel ao criticar a queda de Tiro, terrena, e de seus governantes humanos. É como no dia de hoje, muitos estão caindo aí, ó. Como muitos governantes estão caindo. Porque a arrogância, enquanto não sair da arrogância, jamais terá a verdadeira vida. Continuando, todavia, muitos veem a passagem como direcionada diretamente a Satanás. Porque, as descrições sinete da perfeição, sabedoria e formosura, e perfeito eres nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, soa como algo inadequado a qualquer rei humano. 2. Éden. Agora vem a palavra mais importante de Éden, jardim de Jeová, descrito como o centro do rei na terra, coberto por todas as pedras preciosas, é tomado como a região de Satanás antes de Adão ter sido criado. Tá vendo, meu irmão? O jardim do Éden era de Lúcifer. O jardim do Éden, Jeová deu para Adão e Eva, para o ser humano morar no lugar do diabo. Entendeu agora? Descrito como o centro do rei na terra, tá vendo? Ó, coberto por todas as pedras preciosas, retomado como a região de Satanás de Adão ter sido criado. Ó, onde Adão ter sido criado, tá vendo? 3. O querubim da guarda é mais uma vez uma descrição que dificilmente se ajustaria a um rei pagão, mas ficaria bem posto no papel de Satanás antes da queda, na qualidade de um importante ser angelical. 4. Até que se achou iniquidade em ti, não se encaixa na doutrina da depravação humana, mas parece indicar um ato específico de pecado que acabara por corromper o ser descrito. 5. Aí as pessoas falam, o anjo não peca, os anjos são santos. Não, os anjos também pecam. O ser humano e os anjos estão todos sujeitos ao pecado. Quem disse para vocês que os anjos não estão sujeitos ao pecado? Estão sujeitos ao pecado. A lei de obediência é para todos. Se você já está esquecendo, meus irmãos, que a obediência é para todos, é para os anjos que estão lá em cima, é para os seres humanos e para toda criatura a obediência. Porque quem não obedece à obediência é castigado pelo próprio Jeová. Por isso que todo o governo está na mão de Jeová. Entendeu? Por isso que eu falo, o bem e o mal anda nas mãos de Jeová. É Jeová que está no controle. Ela acabaram por corromper o ser descrito. 5. As expressões eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. Tá vendo? Jeová
fez um fogo sair do meio do diabo, tá vendo? Antes dele transformar em diabo, Jeová fez um fogo para consumir ele, para devorar ele, para eliminar toda a imagem dele. Porque ele tinha falado que era mais formoso do mundo e era mais formoso do que Jeová, era mais formoso do que Jesus, era mais formoso do que o Espírito Santo, era mais formoso do que os anjos lá em cima, e ele falou que era mais formoso do que os seres humanos. Então lá, eu fiz sair do meio de ti, por isso que Jeová tirou toda aquela aparência bonita dele e fez ele virar um monstro, todo deformado e todo acabado. Continuando. E te reduzir a cinza, tá vendo? E te reduzir a cinza sobre a terra. Ô meus irmãos, minhas irmãs, agora vocês vão entender. O diabo caiu no inferno. Quem tá ligado aí em todos os vídeos, eu já vinha falando sobre essas coisas. O diabo tá no inferno? O inferno é do diabo? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Primeiramente, o Satanás, o Lúcifer caiu foi no inferno? Quando foi expulso lá do novo planeta? Não, meus irmãos, minhas irmãs. Ele não caiu no inferno, como muitos pensam. O Satanás está lá no inferno. Não, não está. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo e te reduzi assim sobre a terra. Isso aconteceu sobre a terra. Ele foi queimado, ele reduziu, ó. Ele foi reduzido a fogo e a cinza na terra. Entendeu? Ou seja, quando ele caiu lá de cima, ele já caiu, já pegando fogo e virando cinza. Mas ele caiu aonde? Sobre a terra. Parece se ajustar das palavras de Cristo sobre a expulsão de Satanás do céu. Ele foi expulso, tá vendo? Conforme se encontra registrado em Lucas 10:18, conquanto esses mesmos versículos admitam interpretações metafóricas e poéticas, com reverência aos governantes humanos de Tiro. Os que veem Satanás nessa passagem, acredito que elas se ajustam melhor ao ser maligno. Tá vendo? Ele é maligno, mal. Olha lá, dá uma diferença com mal, ó, e igno. Então já dá para entender maligno, ó, mal e igno, que significa inimigo, né? Maligno. Por outro lado, um comentarista declara que cada característica fornecida sobre ele, o rei, nesses versículos, pode ser aplicada à luz do contexto religioso cultural da época. Outra coisa, o inferno não é de Satanás, não. O inferno não é do diabo, não. O inferno é o lugar das pessoas desobedientes à palavra da lei. Entendeu? Porque quem criou o inferno não foi Lúcifer nem os demônios. Quem criou o inferno foi o próprio Jeová, o Criador dos céus e da terra, para todo ser desobediente que vai para lá, sofrer para sempre e nunca sair de lá para mais nada. Nem para beber água, nem para fazer higiene, nem para nada. Ficará no inferno sofrer por resto da vida. Continuando. Os que veem Satanás nessa parte de que ela se ajusta, melhor ser maligno. Por outro lado, um comentarista declara que cada característica fornecida sobre ele, o rei, nesses versículos pode ser aplicada à luz do contexto religioso cultural da época. Sidom, 28, 20, 23. Cidade costeira. Irmã de Tiro também era um centro comercial. A volta para Israel, 28, 25, 26. A mensagem concisa lembra aos exilados de que Jeová, que punir a Judá por seus pecados, irá restaurar o seu povo no fim da história, quando completará o juízo das nações pagãs. Tá vendo? O juízo já está acontecendo mesmo sobre a terra. Isso aqui é uma profecia para o dia de hoje. Então nós aprendemos que não foi Satanás, não foi o diabo que criou o inferno. E nós aprendemos que ele não está no inferno, ele não caiu no inferno, caiu sobre a nossa terra, né? É outros demônios que caíram no inferno, são outros que caíram. Como eu sempre falo, uma metade caiu no inferno, a outra metade caiu sobre a terra, igual está falando aqui, né? Então é isso que nós aprendemos.
ó, falou aqui, ó, lá, ó, o próprio Jeová falando, ó. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo e te reduzi assim sobre a terra. Parecem se ajustar as palavras de Cristo sobre a expulsão de Satanás do céu. Tá vendo? Até aqui tá falando de Cristo. Que até o próprio filho viu Satanás sendo expulso. O pai e o filho viram Satanás ser expulso lá de cima e cair sobre a terra. Tá vendo? Porque aqui não está falando que caiu ao inferno, caiu na terra, entendeu? Primeiro, entendeu? É por isso que vocês ficam vendo por que a pessoa está endemoniada sobre a terra. Por que as pessoas estão sendo demoniadas sobre a terra? Porque uma metade caiu sobre a terra e outra metade no inferno. Satanás entra no inferno e sai do inferno na hora que quiser? Sim, entra no inferno e sai do inferno na hora que quiser. Porque o lugar dele é o inferno, não é mais o céu e nem um novo planeta, né? Entendeu, meus irmãos? Então, todas as pessoas que são desobedientes à palavra de Jeová vai conhecer o inferno. Aí sim, o ser humano vai. Hoje o ser humano conhece o inferno, hoje vai. Hoje o ser humano vai direto para lá. Eles não vão ter a chance igual os demônios teve, não, de uma metade cair na terra e outra metade no inferno. Não vai ter essa chance, não. O ser humano já vai direto para lá. Vai direto para o inferno, sem chance e sem perdão. Se morrer sem Jeová, sem Jesus Cristo, sem Espírito Santo, sem obediência à palavra, e se não devolver os dízimos ofertas também, se morrer sem devolver os dízimos ofertas, vai conhecer o inferno mais rápido ainda. Se não obedecer o passo do irmão santo, vai conhecer também o inferno. O inferno é para as pessoas desobedientes. Todo ser desobediente vai para lá, né? Aí o ser humano eu sei que vai direto, não tem essa de ficar na eterna, a alma ficar na eterna, já vai direto mesmo. Nós estamos aprendendo o tópico focalizado no esboço, ajudar nações, restauração, templo. Por isso que a gente vê pessoas demônios, igual eu já expulsei demônio de pessoas aqui dentro da igreja. Porque esses demônios são os demônios que andam sobre a terra, aqueles que foram expulsos, que caiu uma metade na terra e outros do inferno. Já enfrentei dois tipos de demônios, demônios da terra e os demônios do inferno, que vai no inferno, que vem do inferno sobre a terra. E eu também já expulsei demônios que está sobre a terra e saiu e foi para longe daqui, né? Então, por isso que eu digo, meus irmãos, se não obedecer a palavra do pastor que fala a verdade, agora eu falo a verdade, vocês vão ter uma queda terrível, vocês vão ser destruídos, porque o mal sobre a terra existe, e o bem também existe, e o castigo também existe. O julgamento do Criador existe? Existe. Então, muda de vida já a partir dessa madrugada. Vamos agradecer soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, e agradecendo por este culto nessa madrugada 30/9/2025, terça-feira, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Abençoe somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé, e também os dizimistas e ofertantes dessa obra. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. A verdade vocês saberão é só aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Só que vocês saberão. Até o próximo culto e o próximo vídeo.